Então, eu fiz esse videozinho só para mostrar um pouquinho o que nós poderíamos conversar enfim, na quinta-feira sobre essas três páginas, né? E eu acho que nós podemos ou realizar isso através de um PowerPoint, ou realizar isso através do desenho da Jacqueline feito ao momento, ou através do desenho da Jacqueline feito antes e apresentado por inteiro naquele momento no lugar das slides, tanto faz. Vou comentar aqui um pouquinho as coisas que eu acho que poderiam ser interessantes colocar. A psicologia como ciência independente, o que nós vamos trazer aqui são as primeiras páginas deste livro do Marcelo Figueiredo. Nas primeiras três páginas que nós examinamos, o primeiro capítulo, se fala appunto de introdução a esta pergunta, a este conceito, a psicologia como ciência independente. Então, a primeira observação que nós notamos no livro entende exatamente, como se diz, uma pergunta que não é uma pergunta di oggi, ma una pergunta già bastante antiga e che se repropôs por muito tempo até não encontrar uma resposta que eu imagino depois, que nós imaginamos depois o autor vai desenvolver no resto do livro. O Figueiredo fala esattamente di una figura do psicologo che nasce appena no século XIX, ou seja, antes disso, praticamente a figura do psicólogo e então a psicologia como tal, como ciência independente ou como ciência mesmo reconhecida ainda não era considerada. A psicologia, para ser considerada como ciência independente, como todas as ciências independentes, deve ter um objeto próprio e métodos científicos próprios, né? E isso exatamente foi um dos principais problemas, entende, desta peculiar ciência. Por quê? Porque os objetos da psicologia, entende, são vários, são o espírito, a alma, o comportamento involuntário, o comportamento voluntário, homem, a sociedade. A psicologia trata essencialmente disso. E estes tipos de objetos já foram tratados precedentemente por outras disciplinas. Por exemplo, a filosofia, quando se fala de espírito, de alma, de ideias, né? E a física, a medicina, a fisiologia, a anatomia, por que diz respeito a estudos sobre o comportamento involuntário e o comportamento voluntário, e também a economia política, história, antropologia, sociologia, linguística, no que diz respeito ao estudo do homem e do relacionamento do homem com a sociedade. Então, tendo esta variedade de objetos, entende, que constituem a psicologia, mas que fazem parte de outras disciplinas, a pergunta é, mas, enfim, o que sobra praticamente para a psicologia? Bom, segundo Comte, non sobra assolutamente nada. Chi è Comte o che è positivismo? Il positivismo è una corrente filosofica che nasceu na primeira metade do 1800 na França e depois se difundiu para o resto da Europa no final do 1800, para o resto da Europa e para o resto do mundo. Positivismo è una corrente filosofica che coloca a ciência ao centro de tudo, e a ciência é um pouquinho o significado praticamente de tudo. Vamos dizer, uma corrente filosofica um pouco arrogante nesse sentido, porque realmente coloca a ciência como único elemento para o conhecimento humano e quer subordinar todo o resto do conhecimento à ciência. Ela tem, segundo Comte, algumas características definidas. A primeira, como nós falamos, a ciência é o único conhecimento possível, é o método científico, é o único método válido que pode ser considerado. O método da ciência deve ser estendido a todos os campos de investigação, incluindo aqueles que dizem respeito ao homem e à sociedade, e o progresso da ciência é o único verdadeiro progresso humano. Então, o positivismo praticamente trouxe, efetivamente, um grande processo de industrialização, entende, ao século XX e XXI depois, entende, mas, obviamente, trouxe, entende, progresso, então, mas trouxe também coisas negativas, entende, como, por exemplo, o desfrutamento do homem sobre o homem, o desfrutamento da natureza, o inquinamento, enfim, a poluição, uma série de coisas que derivaram praticamente deste industrialismo e desses exasperados posicionamento da ciência, entende, como elemento para desenvolvimento da sociedade. É nesse momento também que nasce a sociologia, exatamente a partir desses pensamentos, exatamente de Comte, mas depois, obviamente,
teve outras evoluções no decorrer do aparecimento de outros autores. E Comte, neste ambiente, neste contesto onde a ciência praticamente tinha que justificar tudo, é claro que ele se põe uma pergunta específica em cima da psicologia. A psique não é um objeto observável, então não cabe uma psicologia entre as ciências biológicas. Bom, a psicologia, enfim, tem esta peculiaridade, efetivamente. Hoje, até hoje, um psicólogo experimentalista é muito mais fácil que ele se entenda melhor com um biólogo do que com um psicólogo social. O psicólogo social é muito mais fácil que se entenda melhor com um antropólogo do que um psicoterapeuta, que vai provavelmente dialogar melhor com um filósofo. Ou seja, a psicologia, de um lado, define e defende as características, as diferenças que estão dentro praticamente do patamar epistemológico, dizemos assim, da psicologia, também oferecendo, como se diz, garantias a esses profissionais com a definição das categorias profissionais definidas pelo CFP, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, mas, por outro lado, obviamente, não renuncia a ter contato estreito, talvez até preferencial, com outras disciplinas, como a biologia, como a antropologia, como a filosofia, etc. Então, dentro desta peculiaridade que se repropõe, novamente, entende aquela pergunta, a psicologia pode ou não ser uma ciência independente. Ed è isso que o Marcelo Figueiredo se propõe com este livro, que imaginamos que no decorrer do livro seja resolvido e os nossos colegas possam apresentá-lo.